Olá, meus amigos EVP, estamos de volta aí com a disciplina de criminologia. Nós vamos agora fechar, né, esse bloco, como diz meu cunhado, passar a régua e pedir a conta. Por quê? Aqui nós vamos fechar com política criminal. Política criminal é a última fase dessa parte histórica. Nós temos aí nesse bloco alguns assuntos que serão retirados para serem expostos em aula própria. Por exemplo, Labeling Approach, nós veremos em uma aula propícia. Por quê? Porque das questões que caem em concursos, Labeling Approach é quase como certeira. É a mesma coisa de pedir em direito penal, legítima defesa e estado de necessidade para um concurso de polícia, né? É muito provável que possa cair. Então, nós vamos ver com uma cuidado maior. Outra coisa, nós vamos falar agora de política criminal. Se vocês observarem bem, política criminal é mais como uma análise de tudo que você já estudou sobre criminologia aplicada à segurança pública, aplicada às teorias hoje, né, contemporâneas de criminologia. E eu vou dizer uma coisa a vocês, dos livros que vocês podem utilizar para estudar, eu gostaria de recomendar um. Esse aqui, Política Criminal e Sistema Jurídico Penal, Klaus Roxin. Ele, hoje, sobre o assunto, é um grande expoente. Ele é alemão, ele escreveu esse livro aqui, para vocês terem ideia. Ele é meu, do ano de 2000, quer dizer, já faz um tempinho aí, né, uns 13 anos, e ele foi editado pela Renovar. Agora, eu não sei se existem outras edições de outras editoras, eu não sei, mas ele é muito bom. Eu estava comentando aqui com meu amigo que eu li 3 vezes, eu fui entender melhor na terceira. Por quê? Nas 2 vezes que eu tive que ler, eu li na faculdade, uma para direito penal e outra para criminologia. E eu achava um tanto quanto confuso, né? Mas, na realidade, era o seguinte, porque ele sai de criminologia e vai para direito penal como um pulo de gato. E é muito legal. Hoje eu vejo de uma melhor forma, né? Na época que eu fiz a pós-graduação, eu tive que ler de novo, aí eu já estava realmente já apaixonada pelo assunto. Então, vamos lá, minha gente. Política criminal por isso que eu botei de azulzinho. É o período mais brando da história da criminologia. Então, se cair na sua prova que foi o período mais conturbado, já não pode ser, porque foi como o nome mesmo trouxe, né, essa característica. É um período brando, é um período mais tranquilo, porque toda aquela celeuma de é porque são critérios endógenos, os critérios são físicos, é porque é biopsicológico, porque é a cabeça do delinquente. Aí ele pega tudo isso e fala assim, calma, vamos decantar aí. Vamos ver o que pode ensejar ou não o recrudescimento da criminalidade. Então, essas posições que são muito, assim, exacerbadas, né? O criminoso tem cara de criminoso, sei o quê, e isso aí foi abandonado. Isso aí realmente serve como referência. Uma referência muito forte, é verdade, mas serve unicamente como referência. E hoje, né, a partir desse critério de política criminal, começou o estudo da criminologia de uma maneira mais humanizada, se por assim pode-se falar. Então, dividimos aí as escolas, não é? Escolas são conjuntos, né? São ideologias diferenciadas pelo próprio objetivo, não é? Nós temos aí a terça escola, que é a escola de naturalismo crítico, também pode ser chamada assim. Nós temos a espiritualista, neoespiritualista e, finalmente, a escola que deu nome ao grande movimento do período, né? A escola de política criminal, ok? Desculpa. Então, vamos lá. Terça escola
escola de naturalismo crítico também, né? Foi idealizada por Carnevale. Nós temos uma elaboração maior de positivismo de maneira crítica, né? Não é unicamente lei, positivismo puro, mas de uma maneira mais acirrada, mais crítica. E Ferri, ele se referia a essa escola como escola eclética. Por quê? Porque nós vamos ver aqui uma mistura total de várias influências, né? Veja só, postulados dessa escola, a de naturalismo crítico. Direito penal é independente da criminologia, ok? Contraria totalmente as ideias de Lombroso, porque Lombroso já colocou essas duas concepções de uma maneira um pouquinho mais detidas, né? É como se um fosse fundamento do outro. Aqui, cada um na sua casinha. Direito penal é direito penal, criminologia é criminologia. Então, nós temos aí uma diversidade, por isso é eclética. Temos uma diversidade de concepções, não misturamos as coisas. Vários são os fatores que influenciaram, aliás, influenciam na prática do crime, né? E não só aqueles fatores de dentro do ser humano, não só aqueles fatores psicológicos, não só o fato de ter a influência hormonal, psicológica, nada disso não. E de biotipo, né? Nós temos fatores também que são exógenos. Nós temos fatores de diversos tipos. Não precisa também só focar na questão social, você tem também diversas outras questões. Os penalistas devem se aliar aos sociólogos para a implementação de reformas sociais. Isso é importante, isso foi importante. Foi o primeiro passo para que a sociologia tivesse na criminologia o apoio para poder lutar contra essa criminalidade crescente. Como? Os penalistas, eles não podem ficar só assim, vidrados em lei, em aplicação da pena. Era isso que eles defendiam. Se você não observa a sociedade, que é o meio onde o indivíduo vive, você não observa nada, você não faz nada. Então, aqui eles estão dizendo isso. Olha, os penalistas devem se associar, devem se aliar, devem se juntar aos sociólogos, porque os sociólogos são aqueles que estudam a sociedade, vão saber das carências sociais, vão saber dos problemas, vão saber como blindar a sociedade dessa invasão do crime, não é? Então, eles, por outro lado, não têm essa arguta percepção do crime, o que é que pode ser crime, quando o crime nasce. Então, isso, juntando o conhecimento da sociologia com a criminologia, você pode ter uma percepção vasta que possa desencadear aí movimentos para a prevenção do crime. Isso é importante, porque as reformas sociais, elas só são realizadas a partir da percepção social. Você não pode fazer uma reforma social se não sabe onde é que tem a carência. Você não pode saber se determinado local não tem escola se você não for lá para averiguar. Ali está precisando de um hospital. Como é que você sabe se você não foi lá? Então, para que haja a implementação de reforma social, você precisa entender a sociedade e precisa entender a prática do crime. Se você alia uma a outra, nessa aliança, há a luta pela forma de se debelar contra o crime, né? A luta pela paz, se é que a gente pode falar assim. Pronto, aí vem a segunda escola. Essa não tem, eu não vi questão de prova com escola espiritualista, mas como saber mais é melhor do que saber menos, então nós vamos falar um pouquinho sobre essa. Também não vamos nos deter muito não, para não perder muito tempo com uma coisa que não tenha muita praticidade para você. Escola espiritualista, né, ela teve uma evolução para a neo-espiritualista que foi muito mais prática. Importância do livre-arbítrio, isso foi fundamental. Você precisa do livre-arbítrio e reconhecê-lo como um instrumento, uma arma do ser humano. Cada indivíduo tem vontade própria do que deseja fazer e você já parte do princípio do quê?
que por mais que fulano incentive cicrano a cometer algum crime, ninguém faz nada do que não quer. Então, parte aí do princípio, né, de que o ser humano ele só faz aquilo que ele tem vontade de fazer, a não ser que ele esteja sob coação, isso aí é outro sentido. Os principais idealizadores foram Maia e Vidal. Beleza? Aí a gente vai para a evolução dele. A neo-espiritualista de Beetz e Guillot. Ele reconhece o fator social predominante, juntamente com a responsabilidade moral. Foi uma evolução dessa escola. Situa-se entre a escola do livre-arbítrio, né, e determinismo. O ser humano tem livre-arbítrio para conseguir o que quer e fazer e agir conforme sua própria convicção, mas esse livre-arbítrio não é tão livre assim. A sociedade e as regras sociais limitam o livre-arbítrio. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser na minha casa, mas eu posso botar o som alto. A determinado momento eu não posso. Não posso porque existe o direito de vizinhança, né? Direito civil aí. Tem o direito de vizinhança. Então, eu tenho um veículo, posso trafegar com ele à vontade? Posso. Quais são as regras para eu trafegar com o meu veículo à vontade? Primeiro, ter habilitação. Segundo, não bater no carro dos outros já é uma grande coisa, muito embora eu já tenha violado isso algumas vezes. A liberdade individual está limitada pelo convívio social, então ninguém aqui pode dizer que não está inserido numa sociedade. Então, se o convívio social ele limita o livre-arbítrio, então nem a liberdade é ilimitada, nem o regramento é limitado, não é? Os precursores aqui da Escola de Política Criminal. Franz von Liszt, Van Hammel, Adolfo Prinz e Carlos Sturz. Essa escola de política criminal, e nós estamos evoluindo aqui nas escolas, veja só. Foi fundamental, até hoje vem sendo, né, trabalhada, foi fundamental para a revolução do que a gente entende por criminologia, desde o primeiro momento que a criminologia foi estudada até o dia de hoje. Foi o sacudir da poeira, foi a Escola de Política Criminal que deu nome ao movimento. Vejam só, foi esse cidadão aí que vocês estão vendo, um dos idealizadores, o maior idealizador da Escola de Política Criminal, von Liszt. Ok? O que defendia von Liszt, né? Se o homem não tem qualquer problema, olha a defesa dele. Vai começar por aí. É claro que essa escola é um pouquinho extensa, mas vamos partir aqui desse pressuposto de Liszt. Se o homem não tem qualquer enfermidade mental e conta com a maturidade própria do espírito da idade dele, né? O indivíduo tem normal felicidade de determinar-se. Nem todo mundo tem essa felicidade de se determinar. A pessoa que tem uma deficiência mental, uma normalidade mental, segundo Liszt, não poderia se determinar da forma como quer. Não tem como. Então, ele precisa de gente para representar, para o substituir, para representá-lo, ele não pode falar por si próprio. Então, uma pessoa que tem essa felicidade de poder se determinar de acordo com o seu próprio entendimento, então ele pode sim ter capacidade perante o Código Penal de agir conforme diz a lei. Não é? Então, ele faz com que as pessoas entrem numa regra geral de capacidade, mas ele reconhece a incapacidade perante o Código Penal. Foi uma das contribuições mais importantes de Liszt nesse momento de política criminal, porque começou a entender aí, começaram a viajar nessa ideia de que existem pessoas que realmente não respondem pelos crimes que praticam. A gente começa a pensar nas crianças, né, nos adolescentes, e começa a pensar nas pessoas que não têm um discernimento completo, ok? Se apenas em um mundo ideal a liberdade ilimitada existe, olha, isso aqui é um axioma. Grave isso aqui. Lá vou eu de novo. Aqui. E se a vida não é um eterno aprendizado, eu estou perdida. Tá vendo? Hã?
Desse lado? Aqui? Beleza. Eu não vou aprender nunca a usar esse negócio. Que bonitinho. Vamos lá. Foi não. Ok, suspende. Próximo passo. Continuando aqui, minha gente. Será que isso vai para os erros de gravação? Vamos lá. Se apenas em um mundo ideal a liberdade ilimitada existe, então a responsabilidade também só existiria de forma limitada no mundo real. Veja só a questão, aquilo que eu disse a vocês. Ah, nós temos o livre-arbítrio. Não, mas o arbítrio não é tão livre assim. Se apenas em um mundo ideal, quer dizer, não existe esse negócio de liberdade 100%. Ninguém tem liberdade 100%. Você é limitado através do convívio social. Se você vivesse sozinho, isolado numa caverna, talvez você tivesse a liberdade de gritar ali o dia todo. Agora, você não pode gritar na sua casa. Porque se o vizinho se incomodar, ele tem o direito de não lhe ouvir. Vai começar por aí. Se apenas em um mundo ideal a liberdade ilimitada existe, então a responsabilidade, ela não pode também ser ilimitada. Só existiria de forma limitada no mundo real, porque você tem responsabilidade até certo ponto. Perdeu o discernimento, a liberdade vai junto. Essa responsabilidade vai junto. Então, o ser humano ele é responsável à medida em que o livre-arbítrio dele é não só psicologicamente, mas é uma questão mentalmente delimitada para ele. Se ele não tem essa noção, né, de liberdade e de controle dos seus próprios atos na sociedade, ele não pode, de forma alguma, ser responsabilizado. Porque uma pessoa que não tem um freio social, que não tem um discernimento, ele não tem razão de convívio, ok? Simples assim. E grave essa frasezinha, viu? Conquistas da política criminal, né? As primeiras, até então, suspensão condicional veio nessa época, livramento condicional e principalmente, esses dois para o preso, mas principalmente isso aqui, minha gente. Tratamento de tutela de jovens delinquentes, separar as pessoas de acordo com o discernimento. Criança e adolescente com tratamento específico, isso foi importante. Mostrar que as pessoas não são todas elas iguais. Existem pessoas que precisam de um tratamento específico e foi exatamente nesse período que isso foi deflagrado. Precisam de um tratamento específico porque, você sabe, a isonomia, a igualdade é uma coisa, todo mundo é igual, não. As pessoas são todas diferentes, com diferentes carências. É a mesma coisa no edital. Se eles colocam uma mulher para correr, eu nem sei quantos... uma volta tem 400 metros, né? E você bota 3 vezes 4, 12, é por aí, né? Uma volta olímpica correndo, por aí. Então, vamos lá. Isso diz a corredora nata. Eu sou uma pessoa que realmente nunca fiz exercício para nada. Então, vamos lá. 400 metros. A mulher são 3, salvo engano, quando elas vão fazer o concurso. Aí elas estão aqui. Para homem, eles exigem 4 ou 5. Por que essa diferença? Porque eles entendem, como de fato a maior parte das vezes é assim, a complexão física, né, a capacidade física, a resistência masculina é maior do que a feminina. Mulher não tem que ficar pendurada lá e subir na barra. Eu já fiz barra e eu vou lhe dizer, viu? Eu subia chorando, era horrível. Terrível, mas nunca, se Deus quiser, eu não vou ficar fazendo mais barra. Mas, olha, eu digo a você, uma vez, se eu conseguir subir na barra, minha amiga, você sobe. Porque nenhum ser humano nessa vida me botaria de novo naquela barra para subir, não. Eu pensei que eu não ia conseguir, mas eu até consegui subir direitinho naquela barra. E do zero, pendurada lá e depois de muito tempo ficar com os braços bem... Mas é isso, por que a mulher... Ela começa ali penduradinha, ela não vai fazer barra como o homem. O homem, às vezes, eles exigem fazer 3, 4, porque é natural que o homem tenha maior capacidade física do que a mulher. A mulher é mais delicada, tal. Mas isso, você não está deixando as pessoas desiguais,
né, dando tratamento, né, mais benéfico, mais favorável à mulher. Não, porque se você for exigir barra para homem e barra para mulher, você vai tirar as mulheres praticamente todas. São poucas as mulheres que conseguem realmente fazer uma barra, principalmente num preparo de curto tempo. Então, por uma questão natural, ela é mais delicada do que o homem. Por isso que a lei, que é o edital, né, a que faz a lei entre as partes, ela tem que dar uma subida básica, né, dar um apoio para aquele que está abaixo, né? Então, dá uma ajudinha para que todo mundo fique na mesma proporção. É para isso que serve lei. Lei só serve para isso, para deixar todo mundo viver em pé de igualdade, sem qualquer tipo de benefício explícito, não é? Ou pelo menos específico. É para isso. Então, por isso que o tratamento da tutela de jovens delinquentes deveria ser diferenciado, da mesma forma que a tutela das pessoas que têm um discernimento total reduzido ou abstraído. Uma pessoa que não tem um discernimento ou discernimento reduzido não pode ser julgada da mesma forma que uma pessoa que é considerada sã. Então, isso é uma grande conquista da política criminal, tratar as pessoas de maneira diferenciada. Por quê? Porque as pessoas são diferentes e o reconhecimento dessa diferença é que vai fazer o direito ter uma aplicação mais justa. Política criminal é o conjunto sistemático de princípios, segundo os quais o Estado e a sociedade devem organizar a luta contra o crime lícito, não é? Ele dizia justamente isso, que o Estado tem o seu papel, a sociedade tem o seu papel, todos nós temos papéis a serem desenvolvidos para a sociedade em si, para a diminuição desse índice de criminalidade. Não é só a política criminal focando polícia. Polícia tem seu papel, mas polícia não existe sozinha, ok? Então, é isso que eles falam. A sociedade deve organizar a luta contra o crime através disso. É Estado, a atuação do Estado, que é essencial, né? A política de prevenção e de repressão ao crime com as secretarias de segurança de cada Estado. E a sociedade não pode se eximir de responsabilidade. Se é ela que dá as oportunidades para o desempregado, se é ela que dá a segunda chance para uma pessoa que saiu de um presídio. Quantas pessoas não saíram, né? São os egressos das penitenciárias aí e não tem oportunidade de emprego. Por quê? Porque já estão rotuladas, já estão, né, carimbadas aí. Política criminal é, portanto, parte dessa ciência chamada direito penal. Aí está a capinha do livro, que eu mostrei para vocês, né? Muito bom, por sinal. É interessante ler, não digo agora para o concurso, se o concurso estiver aí na porta, mas ler por ler, né? É um livro muito fininho, eu disse para vocês que ele é fininho. Olha isso aqui. É muito fininho. A letra é enorme. No instante você dá para ver? Olha só como a letrinha é pequenininha. No instante você lê. Isso aí é batata. Agora, leia com vontade. Deite naquela sua, na sua rede, pega uma aguinha de coco. Aí, só quando estiver passando um programa desses aí, dia de domingo, aí você desliga e vai ler Klaus Rock, sim. Política criminal. Veja, programaço. Questão de concurso aí para você. Essa caiu numa prova de magistratura. Salvo engano, foi uma magistratura federal. A política criminal do direito penal funcional sustenta, como modernização funcional no combate à criminalidade moderna, uma mudança semântico-dogmática, tal como perigo em vez de dano, risco em vez de ofensa efetiva a um bem jurídico, abstrato em vez de concreto, tipo aberto em vez de fechado, e bem jurídico coletivo em vez de individual. Coloque, quando você pegar esse material aqui, selecione essa frase, bote Ctrl+C, aí vá lá no Google, bote Ctrl+V e pesquise. Isso é uma parte de uma prova de concurso.
Mas você vai ver isso aí em vários textos também. Porque eu pesquisei. Eu, quando vi essa questão, eu sabia que eu tinha lido em algum lugar. E eu li vários. Isso aí tem vários textos. Isso aí é uma parte de um texto, para vocês terem uma ideia. E caiu numa questão de magistratura. Está certíssima. A política criminal, o direito penal, realmente sustenta essas assertivas que não são concretas, que não são certas. Você falar em perigo abstrato é muita abstração para uma pessoa só. Não, é porque há uma probabilidade do crime acontecer. Você vai ver que isso é, sim, uma possibilidade a ser levantada. E você vai ver que o direito penal ele vai se ocupar disso também. Não vai se ocupar apenas da ofensa concreta. Ok? Fica aí, então, a mensagem para vocês. Olha aí, ó. Nunca avalie a altura de uma montanha. Olha a montanha dos livros aí. Até que atinja o cume. Quando você chegar lá em cima, aí você vai atingir seu objetivo, né? Depois que você realmente concretizar. Você verá, então, como a montanha era baixa. Depois que a gente escala, aí a gente vê como é baixa. A mesma coisa, você faz uma pós-graduação, acha que é o fim da picada. Aí você vai para o mestrado, aí você vê que é horrível. Aí você vai para o doutorado, nossa, mais complicado. Você passou pelos 3, fichinha, não é? Nunca deixe que qualquer limite tire de você a ambição de superar a si próprio. Você não vai superar o seu concorrente. Seu concorrente está lá para ser superado mesmo, isso é normal, isso aí é corriqueiro. Eu quero que você supere a você mesma, supere as suas horas de vontade de estar no Facebook, que supere as horas de sono, de preguiça, de pegar o controle e ficar comendo na frente da televisão. Você tem que se superar, superar os seus próprios problemas, suas limitações. Uma vez que você supere isso, você supera qualquer pessoa. Eu vi uma letra de música, né, que eu lembrei bastante assim de vocês. E eu botei aqui bem rapidinho para mostrar para vocês antes de ir embora hoje. Vejam só. Não, aliás, está no próximo slide. Mas no próximo a gente vê. A gente se vê, então, espere aí as cenas dos próximos capítulos, porque nós vamos falar do Labeling Approach na próxima aula. Até lá.